Como são classificados os animais para registro e quais as características para os diferentes graus de sangue das vacas holandesas? O Dr. Laércio, que é superintendente de registro da Associação Paulista, demonstra como tudo isto acontece a campo. Agora aqui nós estamos fazendo a parte de inspeção zootécnica, que se chama para registro inicial. O que é o registro inicial? É o rebanho que não tem registro ainda, embora o criador às vezes já trabalhe há muito tempo com inseminação, ou com touro de monta, com animais, mas ele não se filiou à associação e não trabalhou com o processo de registro dos seus animais. Então o técnico vem, ele vai avaliar morfologicamente o animal, né, o fenótipo, o exterior do animal, e existe um padrão de grau de sangue a ser dado no registro. Tem o animal meio sangue, tem o 3/4, tem o grau de sangue 7/8, o 15/16, para depois chegar ao primeiro grau de puro. Esses graus de sangue intermediários são aquelas fêmeas que a gente fala fêmeas em cruzamento absorvente. São fêmeas de cruzamento com gírio, com raças zebuínas, e que vão sendo utilizadas ou sêmen ou touro holandês puro, e a sua descendência vai aprimorando o grau de sangue até chegar lá na frente ao grau de puro, primeiro grau, que é 31/T2. Então começa. O meio sangue seria o primeiro grau, no qual a raça holandesa não faz o registro do meio sangue. Ela começa a partir do 3/4. Aí 3/4, uma fêmea 3/4, feito o registro inicial, se ela for usada um touro holandês puro, seja sêmen ou touro de monta natural, a sua cria será 7/8. A sua neta, por consequente, dessa 7/8, quando virar vaca, inseminar, sempre no cruzamento absorvente, 15/16, e quando inseminar de novo, vai já ser o primeiro grau de animal puro, tá certo? Então aqui, se você quiser dar uma olhadinha, mostrar, nós até separamos aqui, esse é um padrão de animal. Nós vamos ver aqui o primeiro grau de sangue após o meio sangue, que seria... o meio sangue é um animal que nós não registramos na raça holandesa, né? Nós temos a 3/4, que seria um animal que as manchas pretas em cima do branco são bem fragmentadas, bem pintadas. Então isso já caracteriza um animal que ainda tem bastante grau de sangue zebuína. Ela ainda tem uma boa parcela do cruzamento lá atrás com o G. Então ela é a 3/4. Seria o primeiro grau após o meio sangue. A gente vê que as malhas já não são tão definidas, né? São bem irregulares, ela é bem salpicada, né? Ali perto do pescoço dela, a pelagem bem salpicada, até quase um padrão. A gente vê que as malhas já não são tão definidas, né? São bem irregulares, ela é bem salpicada, né? Ali perto do pescoço dela, a pelagem bem salpicada, até quase um padrão que a gente fala mouro, né? O preto se mistura no branco, fica assim parecendo como um grisalho, né? A grosso modo, para o leigo entender. Aquele animal 3/4 que acabamos de ver, mais chutado, com contornos indefinidos na malha, que foi inseminado novamente com um touro holandês. Então nós temos o próximo grau de sangue, que é o 7/8, onde a gente já pega um animal com malhas, com contornos bem parecidos com o do holandês, né? Malhas, contornos mais regulares, né? Bem caracterizado. Mas o que ainda diferencia dos outros? A gente vê uma garupa mais desnivelada, mais escorrida, como a gente fala no jargão, que é a garupa que lembra o gado girolando, o gado zeboado, tem uma garupa mais escorrida. Nós ainda vemos um umbigo bastante proeminente, vemos uma barbela bem proeminente, uma orelha ainda bastante pesada, né, que a gente, o termo do jargão se fala, quando é uma orelha mais pronunciada, né, porque a gente fala pesada porque ela tende a ser mais pendulosa, né, e uma pelagem também um pouco mais fina, né, o pelo mais curto e um pouco mais brilhante do que o da raça holandesa. Então esse é o grau subsequente ao 3/4, mas já um animal bem mais aprimorado nas características da raça holandesa. Sequência, imaginando aquele animal 7/8, sendo novamente inseminado ou cruzado com o touro holandês, teremos o último grau de sangue de cruzamento absorvente, de fêmea em cruzamento absorvente. Nós temos aqui uma 15/16. É o último grau antes de se chegar ao animal puro da raça, onde as particularidades, as nuances são muito sutis. É um animal bem próximo do holandês puro, então são pequenos detalhes.
Aqui nesse caso desse, então, bem ali na região da barbela, o que chama a atenção é na região da barbela ainda, uns contornos indefinidos, uma pelagem, um resquício daquela pelagem que vimos lá na 3/4, mais salpicado, né? Mais gargantilhado, como a gente vê. Então isso aqui ainda não é característico da raça, é por essa razão que esse é um grau de sangue ainda de cruzamento absorvente. Uma garupa ainda ligeiramente desnivelada. Mas do restante a gente já vê um animal bem padronizado em termos de cabeça, de orelha, não existe umbigo, pelagem. O próximo grau é aquele primeiro animal puro. O animal puro, tá? Esse animal aqui, que nós estamos aqui vendo, seria um animal de grau de sangue puro já. Então, como os senhores podem observar, o padrão racial do holandês é esse, é uma cabeça ampla, né? Tem um perfil de animal com uma ligeira concavidade entre os olhos, né? Mas não é um animal como a raça zebuína, que se tende a ser convexo, né? A cabeça encarneirada que a gente fala. Ela tem pequena barbela ou não tem barbela, uma barbela pouco pronunciada. A barbela é esse tecido, essa pele solta no pescoço, tá? Que tem até uma função de aliviar o estresse calórico do animal. Ela funciona como um radiador de carro, vamos dizer assim. Ela permite que, quanto ela maior, mais barbeluda, mais troca de calor com o ambiente o animal faz. Essa é uma das razões que a raça zebuína suporta mais o calor do que as raças europeias. Porque a tendência das raças europeias a não ter barbela ou quase nenhuma barbela. Então a gente vê que ela não tem barbela, ela não tem umbigo pronunciado, praticamente não tem umbigo. Ela tem uma garupa nivelada, né, ampla e larga. O pelo dela é um pelo um pouquinho mais espesso e não tão assim, digamos, brilhoso, não é um pelo assim de brilho forte, é mais tendendo ao opaco do que o pelo do animal mestiço. E ela tem a caracterização, ou ela é preta e branca, ou ela é vermelha e branca, com os contornos das malhas, são umas orelhas pendendo arredondada, não tão pontudas em forma de lança, como no caso do Nelord, algumas raças zebuínas que a gente chama lanceolar. Ela já não tem o formato de lança, costuma ser peluda, né? A vassoura da cauda é branca, com fios brancos, né? Então a malha, o padrão da malha varia. E uma coisa interessante é que a malha é com uma expressão digital, com uma impressão digital do animal da raça holandesa. Você pode ter a malha é a impressão digital do animal da raça holandesa. Você pode ter dois animais extremamente parecidos, quase idênticos, principalmente para o leigo ele vai confundir. Mas para quem conhece, um pequeno detalhe de contorno em uma das manchas é o suficiente para diferenciar. Então por isso, quando a gente registra o animal, a gente tira uma fotografia do animal, que essa vai ser inserida no registro e é a identificação do animal. Nós não precisamos trabalhar com brinco, com marca-fogo, nem nada, basta a fotografia. E por questão de padrão, para facilitar, padronizou-se que a fotografia seja do lado esquerdo do animal. Então a gente tira uma fotografia do lado esquerdo e é inserida no registro e fica arquivado também na associação na necessidade de fazer uma segunda via. A gente tem como identificar o animal que perdeu o registro. Tá? Não importa, aí daí para frente nós temos categorias de registro dentro do holandês. Nós temos a 3132, nós temos a GC1, que se chama Geração Conhecida 1, que é a descendente desse animal 3132, que foi feito o registro inicial, né? Por isso que se chama Conhecida 1, porque esse 3132, essa PCOD, puro por cruza de origem desconhecida, como o próprio nome indica, origem desconhecida. Embora às vezes o fazendeiro tenha todas as anotações em sua escrituração, nós não consideramos como oficial, porque aquilo não foi informado nos tempos devidos, da maneira correta, na entidade que faz o registro. Então, por isso, esse animal é atribuído apenas um nome, a data de nascimento, anotada na escrituração zootécnica, ou caso não tenha escrituração zootécnica, a idade é avaliada através da abertura da arcada dentária do animal, da verificação ali, abrindo a boca para ver a idade. E aí, a partir daí sim, como vai passar a ser comunicado, esse animal foi registrado, identificado, a sua cobertura vai ser comunicada nos prazos devidos, identificado o touro utilizado nessa cobertura, que também é um animal registrado.
Identificado o produto ao nascer, então esse produto passa a ter essa nomenclatura: puro por cruza, origem conhecida, grau de sangue, categoria GC1, ou seja, geração conhecida número 1. É a primeira geração oficialmente conhecida depois do primeiro registro inicial. E aí, subsequentemente, continua o processo. A próxima geração é a GC2, geração conhecida 2, a próxima é a GC3, e assim vai indefinidamente. E temos também a categoria de registro de animal PO, puro de origem. Como o nome diz, é origem. Ele já é filho de um animal PO, cruzado com outro animal PO, persiste o grau de sangue PO. Esses graus de sangue de PC, que nós falamos que seguem indefinidamente, a partir do animal GC3, se o criador adotar o trabalho de controle leiteiro oficial executado pela associação holandesa e fizer o trabalho de classificação linear, que é outro trabalho técnico executado por técnico da associação holandesa, ele tem possibilidade de transformar a descendência desse animal GC3 daí para frente em PO. Aí aquela linhagem PC para de existir e a partir desse animal GC3 começa a formar um rebanho PO no criador. Esse é, em resumo, o processo de registro todo, desde o início, né, da livro aberto inicial, a de origem desconhecida, seja ela uma fêmea mestiça, como nós vemos, seja ela pura, todas as duas começam como origem desconhecida. E até o processo de chegar ao animal puro de origem, que é a meta final na parte, considerando a parte de registro. Você trabalhar com rebanho puro de origem, fechado, como se chama, que são os animais mais valorizados comercialmente. Cada